Bom dia, eu sou Carlos Cabral e essa é a edição 986 de 10 de abril de 2026 do Cyber Morning Call, podcast de cibersegurança da Tempest com o oferecimento do Google Security. Pesquisadores da XPMON identificaram uma vulnerabilidade Zero Day no Adobe Reader que vem sendo ativamente explorada pelo menos desde dezembro do ano passado, sem qualquer patch disponível até o momento. A falha ainda não possui CVE atribuído a ela e afeta a versão mais recente do Adobe Reader. O perigo é que ela pode ser ativada apenas pela abertura de um arquivo PDF malicioso, sem que a vítima precise clicar em nada além do próprio documento. O que o exploit faz é executar um JavaScript ofuscado que abusa de duas APIs internas do Adobe Reader para vasculhar o sistema da vítima e extrair arquivos locais e informações do ambiente. Essa primeira fase funciona essencialmente como um reconhecimento. O atacante recebe um raio-x da máquina e decide se vale a pena avançar. Se o alvo for considerado valioso, o servidor do atacante envia um payload adicional capaz de executar código arbitrariamente na máquina ou escapar da sandbox do navegador. A análise das iscas usadas nos ataques sugere que os alvos iniciais são usuários russos do setor de energia, com documentos redigidos em russo referenciando eventos dessa indústria. E por falar de Adobe, o time de pesquisa da Zscaler documentou uma cadeia de ataque que usa uma página falsa imitando o site da Adobe para atrair vítimas que acreditam estar baixando o Acrobat Reader. O que o navegador da vítima baixa de fato é um arquivo VBScript que funciona como um loader altamente ofuscado que aciona outro código em PowerShell que por sua vez baixa e compila um código em C# diretamente em memória sem gravar nada no disco. Ao final de toda essa cadeia, o que é instalado na máquina da vítima é o Screen Connect, uma ferramenta legítima de acesso remoto da ConnectWise, que a partir desse momento passa a funcionar como a porta de entrada do atacante na máquina da vítima. A combinação de técnicas aqui tem o objetivo de evitar deixar arquivos maliciosos no disco, disfarçar os processos em execução e termina instalando uma ferramenta legítima, dificultando a detecção por abordagens tradicionais. Por fim, a Kaspersky publicou uma análise de uma campanha que distribui o malware ClipBanker por meio de uma versão adulterada do software Proxifyer, que é uma ferramenta legítima usada para rotear o tráfego de rede de aplicações que não suportam servidores proxy nativamente. O ataque começa de forma aparentemente inofensiva. A vítima pesquisa por Proxifyer nos mecanismos de busca e encontra entre os primeiros resultados um link para um repositório no GitHub que hospeda o que parece ser uma versão gratuita desse software. O repositório em questão contém o código-fonte de um serviço proxy simples, mas na seção de releases há um arquivo compactado com um executável malicioso, disfarçado de instalador legítimo dessa ferramenta. Ao ser executado, o arquivo inicia uma cadeia de infecção em múltiplos estágios que, ao final, instala o ClipBanker. Essa ameaça, o ClipBanker, é um malware que fica monitorando a área de transferência do sistema operacional, ou seja, aquela memória temporária que guarda o que você copiou com Ctrl+C. E aí ele substitui os endereços de carteiras de criptoativos por endereços controlados pelos atacantes. Na prática, quando a vítima pensa que está colando o endereço correto de uma carteira para fazer uma transferência, ela está, na verdade, enviando os fundos diretamente para a carteira do atacante sem perceber. A Kaspersky encontrou essa ameaça em mais de 2.000 máquinas de usuários de seus produtos, com concentração de vítimas na Índia e no Vietnã. É isso aí, fim do Cyber Morning Call de hoje. Obrigado por ouvirem esse podcast e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.